Olá, tudo bem a todos? É um prazer novamente poder estar aqui na nossa segunda aula via online, auxiliando os alunos naquilo que bem achar por bem e estão aqui para exatamente tirar as dúvidas, esclarecimentos ou coisa parecida, né? Na verdade, nós vamos aqui ponderar alguns temas importantes para avaliação próxima, que será a semana que vem. Nós tivemos a oportunidade, no primeiro momento, de ver a filosofia grega de uma maneira mais intensa. Nessa filosofia grega, nós vimos que o homem ele tenta explicar as noções básicas, né, de constituição dele enquanto ser. Obviamente que o homem ele produz conhecimento, cultura, a partir da vivência que ele tem, né, a partir do próprio contexto histórico na qual ele vive. Acredito que todos vocês já devem ter tido uma noção lá no segundo grau de algumas características da Idade Média. A Idade Média ela se caracteriza por ser uma sociedade extremamente agrária, ou seja, a produção agrícola, a concentração de terra nas mãos de um pequeno número de pessoas, vai ser fundamental para essa forma de organização. Na grande maioria das vezes, essas relações elas se dão principalmente a partir dos contratos, né, que nós chamamos da história de contratos feudos vassálicos, e nesse momento nós vamos ver uma força, um poder muito grande da Igreja Católica. Quando nós falamos nesse poder da Igreja Católica, nós vamos perceber uma certa, entre aspas, manipulação da Igreja em toda a organização social, política, econômica do período, né? E nós vamos perceber que o cristianismo ele vai ter exatamente um poder sobrenatural na ação, no pensamento do ser humano. Em função disso, toda a produção filosófica, ela se baseia ou se baseará principalmente no Testamento, na Bíblia, vamos dizer assim, e principalmente no Novo Testamento. Então, na verdade, tinha-se a noção de que a salvação ela viria exatamente através do pagamento de indulgências ou mesmo mais tarde pela caridade. Então, nós vamos ver um certo domínio da igreja nesse período. E toda e qualquer produção filosófica desse período vai se basear exatamente na tentativa de sobrepor, né, de fazer com que as pessoas obedeçam a esse poder instituído pela própria igreja. Então, nós vamos ter duas grandes correntes nesse momento. A primeira seria a patrística, né? Exatamente baseado no pensamento cristão, desde o século II até o século VIII, mais ou menos, né? E nós vamos ver que tem uma característica particularmente voltada para a construção da teologia e da dogmática católica. Uma outra corrente desse momento é escolástica, né? Que surge depois, um pouco, mais ou menos por volta do século IX até o século XV, e também tem uma característica voltada para uma filosofia cristã, muito própria desse período. Obviamente que essa filosofia do período ela vai se desenvolver principalmente nos mosteiros. E nesses mosteiros nós vamos ver uma certa hierarquia, um certo domínio de um grupo em relação ao outro, inclusive dentro do próprio clero. Então, a gente percebe que, nesse período da Idade Média, há uma desorganização política do momento anterior, e agora a gente vai exatamente observar um mosaico, uma construção de variados reinos, que nós vamos chamar de reinos bárbaros. Obviamente que, em função dessas invasões de povos bárbaros ao Império Romano, nós vamos ver intensas guerras, fomes, epidemias e, obviamente, algum tipo de conflito reinante, né? Umas ideias iniciais contrárias, inclusive, ao próprio poder da igreja. Então, nesse momento, a atividade cultural
era baseado, inclusive, na própria crença de um Deus superior, contrário a superstições, a magia ou coisa parecida. Então, toda e qualquer ação que fosse contrária à ação da igreja poderia ser punida, e geralmente punida na fogueira. Né? Nós temos aí vários exemplos dentro da história que poderia ilustrar, como o caso, por exemplo, da Joana d'Arc, que foi acusada, e mais tarde ela acaba virando até uma santa da Igreja Católica por afirmar que ela estava correta nas ações que ela possuía naquele momento. Então, na verdade, nós vamos perceber que, nesse momento, essa filosofia medieval ela é apoiada pela própria religião. E a Igreja Católica ela detém um poder econômico, político, social, tal como nós havíamos dito. Para vocês terem uma ideia, eu cheguei a fazer algumas pesquisas nesse sentido durante um período que eu estudei em Portugal. E me chamou muita atenção que nós entendemos o feudalismo como um período pré-definido, delimitado dentro da história. Nós não podemos definitivamente falar que no século XIX é feudal, porque não são outras relações instituídas, mas obviamente que alguns traços feudais aparecem no século XIX. E era exatamente o período que eu estudava. Né? E nesse período do século XIX é possível a gente perceber um domínio muito grande na região norte de Portugal da igreja ou da Câmara. Então, a concentração de terra europeia, ela vai, inclusive no período medieval, ela vai se concentrar exatamente nas mãos de um pequeno grupo. E caberia ao camponês submeter aqueles contratos pré-definidos, como forma de manter a sua renda. E é bem interessante que, caso esse camponês, por exemplo, não pagasse as suas rendas, ele poderia ser expulso daquela terra, inclusive sem saber para onde ir. Então, nós vamos perceber que a riqueza da igreja ela não é só econômica, mas ela é também imaterial, material, universalista, centrada principalmente na superioridade desta igreja ou desse grupo. Obviamente que a filosofia desse período ela vai tentar exatamente uma conciliação entre fé e saber, fé e razão. Então, nós vamos perceber que, no plano cultural, a igreja exerceu amplo domínio, traçando um quadro intelectual em que a fé cristã era o pressuposto fundamental de toda a sabedoria humana. Tal como nós havíamos afirmado, a patrística é uma característica desse momento. Na patrística, nós vamos ver como uma das principais correntes filosóficas do período e vai ser inspirada exatamente na corrente filosófica greco-romana, ou seja, uma tentativa de retorno a alguns gregos e romanos e a tentativa de munir a fé de argumentos racionais, ou seja, a tentativa de conciliação de fé e razão. Então, nós vamos perceber que esse projeto de conciliação entre o cristianismo e o pensamento pagão teve como principal expoente o padre Agostinho, que mais tarde nós vamos chamar de Santo Agostinho. Né? Então, de acordo com Santo Agostinho, era necessário compreender para crer e crer para compreender. Ou seja, a fé é munida exatamente de pressupostos teóricos de fazer com que o próprio indivíduo obedeça essa igreja e creia de maneira intensa para que possa haver a sua salvação. É um momento marcante na filosofia medieval. Uma outra corrente nós chamamos de escolástica. Né? Na escolástica, a gente vai ter uma característica voltada para uma educação romana e começa a ser ensinada a gramática, a retórica, a dialética, no caso, o trivium, a geometria, a aritmética, a astronomia, a música, o quadrivium. Todas elas estavam, no entanto, submetidas à teologia. É bem interessante a gente perceber que o ensino, a educação, nesse momento, ela era concentrada exatamente nos mosteiros que a produção acontecia. Então, para um bom padre, para um bom bispo, era necessário ele ter noções, principalmente de uma noção
clássica, mas também uma arte do bem falar. Por isso, a retórica ela tinha que se fazer presente nesse momento. Então, nós vamos perceber que há uma busca entre a harmonização entre fé, né, a fé cristã, e a razão. A razão, ela tenta manter, né, no entanto, como problema básico de especulação filosófica, que vai ser retomado mais tarde no período moderno. E isso nós vamos deixar claro daqui a pouco. O nosso módulo 4, ele está voltado exatamente para moral e ética. É um tema extremamente debatido na atualidade, nos meios de comunicação, se discute moral e ética em casa, na igreja, no trabalho, na rua, né? Então, nós vamos perceber que essas duas palavras elas têm conceitos diferentes. A moral, ela está muito concentrada na ideia de normas pré-estabelecidas, ou seja, quando nós nascemos, essa moral já existe. Obviamente que ela pode mudar de período para período, mas isso é pré-definido. Enquanto que a ética, não. Né? A ética é exatamente uma reflexão do comportamento da moral. Então, a ética não diz o que deve ou o que não deve ser feito, mas a ética ela tem exatamente a função de analisar essa moral e fazer valer a prática de um comportamento ético. Então, nesse sentido, nós afirmamos que talvez o que possa ser ético para mim, ou na maneira de agir, pode ser, talvez, diferente para você. Eu poderia citar um exemplo aqui, muito comum, talvez, no próprio direito. Tá? Seria justo, legal ou moralmente ético roubar para não morrer de fome? Com certeza, nós vamos ter aqui várias deduções e várias definições. Obviamente que, dentro da justiça ou da aplicabilidade da ética, nós precisamos saber o que levou a roubar e qual foi a ação que foi feita. Então, só para vocês terem aí uma noção mais prática a respeito dessa ética na nossa vida. Então, às vezes, as pessoas geralmente confundem ética e moral e a gente vê que são coisas totalmente diferentes uma das outras. A questão do relativismo moral, né? Será essa moral relativa? Será que ela pode variar de contexto para contexto, de local para local? Vou citar aqui um exemplo. Em determinadas comunidades africanas, ainda hoje, mesmo que seja proibido por lei, determinadas comunidades rurais ainda é comum a poligamia. Né? Um homem ter várias mulheres e ter vários filhos. Isso em consonância, em aceitabilidade com todas aquelas mulheres. Para ele, isso é normal, é eticamente correto. Mas se a gente for, por exemplo, numa grande cidade hoje, de algum país africano, a gente vai ver, talvez, que essa prática não seja idêntica a essa prática rural. Então, a análise do contexto histórico, né, as variações de gerações podem, inclusive, fazer essa diferença em análise em relação a esse relativismo. Então, eu não posso dizer que talvez aqui em Muriaé seja eticamente uma coisa e dizer, por exemplo, que no Ceará essa mesma coisa não seja ética, e vice-versa. Então, a gente afirma que isso pode variar de região para região. Nós afirmamos que a moral, como ela é pré-definida, ela tem um caráter prático, imediato, ela é restrita, ela é histórica e ela é relativa. Né? Por quê? Porque ela pode também variar de comunidade para comunidade. Vou citar aqui um exemplo. O aborto, por exemplo, em determinados países europeus é aceitável. Quer dizer, então, é moralmente aceito o aborto em determinados países. No caso do Brasil, ainda não. Então, moralmente não é aceito o aborto no Brasil. Em determinados países, sim. A mesma coisa poderia acontecer com a eutanásia, com a pena de morte, uma série de outros assuntos. Com relação à ética, nós falamos que a ética é uma reflexão filosófica sobre a moral, tal como a gente tinha afirmado. Ela procura exatamente justificar a moral. O seu objeto é o que guia a ação, quer dizer, a maneira que você vai conceber um determinado fato ou problema é que vai determinar a sua ação em relação a isso.
e tem o objetivo de guiar e orientar racionalmente a vida humana. Então, eu diria que moral é uma coisa e ética é outra coisa, porém, elas estão interligadas. Não tem como a gente desmembrar uma da outra. Com relação ao módulo 5, nós vamos exatamente focar um período posterior ao período medieval. Se a gente for pensar dentro da história, a gente entraria aí no período moderno. Qual a característica do período moderno? Grande industrialização, Revolução Francesa, Revolução Gloriosa, Revolução Inglesa, grandes transformações na Europa de maneira geral e, obviamente, também na maneira de produzir filosofia, na maneira de produzir ciência. Um exemplo disso, do período, seria o Renascimento, né? O Renascimento vai ser exatamente uma tentativa de retomada das ideias filosóficas gregas, baseada principalmente na ideia aristotélica, né? Só que nesse período as ideias aristotélicas elas vão ser muito melhor formuladas, né? O Renascimento ele vai ter algumas ideias baseadas no uso da razão e no uso da ciência. Não que a fé tenha sido deixada de lado. Pelo contrário, nós vamos ter a fé sendo presente, porém, né, há um retorno do homem ao fato ou à tentativa de explicação de quem é esse homem. O homem se volta para si, o homem tenta entender quem ele é. Então, nesse momento, nós vamos ter um desenvolvimento muito grande das artes, da pintura, da arquitetura e da escultura. Um exemplo disso poderíamos citar, por exemplo, Michelangelo. Poderíamos citar aqui vários mestres da pintura, das artes. Dentro da própria ciência, citaríamos aqui alguns teóricos básicos do momento, como Hobbes, como Rousseau, como Maquiavel, como Adam Smith, John Locke, e Descartes, que vai ser fundamental para a gente entender essa ideia da busca pelo conhecimento, né? E nós vamos ver, então, uma supervalorização da ciência, né? Por quê? Porque o homem exatamente se volta para esse ideário humanista. Um ideário humanista que tenta entender quem é esse homem. E observe, é o momento das grandes conquistas a nível mundial. Nesse momento nós vamos ter, inclusive, as grandes navegações, né? O Brasil se faz presente nesse momento. Ideias, né, fervilhando a cabeça dos indivíduos nesse momento. E sem tanta pressão, vamos dizer assim, da igreja, já que outras igrejas aparecem, novas reformulações da Igreja Católica são feitas, novas adaptações, e o homem agora ele tem outra maneira de pensar, é outro contexto, é outro momento. Então nós vamos ver que é um processo de transformação radical da forma de viver o mundo, que pode definir alguns parâmetros. O processo de laicização do pensamento, ou seja, a produção do conhecimento ganhou uma progressiva autonomia em relação aos imperativos da igreja e em relação aos dogmas católicos, é o que a gente tinha dito anteriormente. Não que a Igreja Católica tenha deixado de ter poder, mas essa igreja hoje ela tem poder, porém, sendo debatida e contestada, e aceitando, inclusive, algumas ideias. O Galileu é dessa época, o Maquiavel é dessa época. A filosofia ela passa a ter uma certa autonomia e a gente encaminha, né, para uma mudança histórica de reformulação do homem para caminhar para o início do século XIX, XX, né, no qual a ciência passa realmente a imperar de maneira mais intensa. Já falamos a respeito das ideias greco-romanas, Michelangelo e vários outros representantes da filosofia italiana. O Descartes, por exemplo, né? O Descartes ele tem uma teoria filosófica que chama-nos muita atenção, que é a ideia da dúvida metódica. A dúvida metódica ele vai exatamente criar uma ideia de duvidar de tudo. Então ele vai dizer o seguinte: viver sem filosofar é o que se chama ter os olhos fechados sem nunca os haver tentado abrir. Então, apesar dele duvidar de tudo, ele acreditava que era possível
a existência já seria uma forma de conhecer, o que é um avanço muito grande. Nós sabemos, por exemplo, hoje que a ciência ela desenvolve altas pesquisas, altas tecnologias, mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que essa ciência ela não é fechada. Então, o Descartes ele tem exatamente essa ideia de busca do conhecimento, entendendo que esse conhecimento ele não se esgota. Isso é fundamental para que a gente possa entender. Outra característica do momento é o empirismo e o pragmatismo. O John Locke aparece aqui como um dos principais expoentes do liberalismo. A ideia, por exemplo, de enfatizar o direito à propriedade, defender a importância e a inviolabilidade da esfera individual perante a ação do Estado. Ou seja, uma certa normatização da participação, vamos dizer assim, do Estado perante o direito, vamos dizer assim. A participação ativa, né, do direito à propriedade, defendendo a importância e a inviolabilidade da esfera individual perante a ação do Estado. Ou seja, o Estado tem poder, mas, e na grande maioria nesse momento, é um Estado absolutista, né? Mas um Estado que vai ser questionado. Um exemplo disso é a Revolução Francesa, com a ascensão da burguesia ao poder nesse momento, né? Com relação ao liberalismo, é uma doutrina política econômica que tem exatamente uma abertura em relação à tolerância às relações de vários aspectos da vida econômica e política dos países. Então, nós podemos dizer que o liberalismo ele é uma ideologia política da burguesia liberal, no momento em que essa burguesia começa a ascender socialmente, né, tendo com origem o século XVIII, né, o iluminismo. O iluminismo é exatamente um momento histórico de concentração na ideia da iluminação, né? É a mesma coisa que se eu apagasse essa luz aqui, desse luz. Os enciclopedistas, por exemplo, têm uma importância muito grande nesse momento. A tentativa de busca pela razão, pela ciência, se faz presente. O Berkeley, por exemplo, aceita como Luke Bacon, e então ele afirma que a experiência, afirma ser a experiência a única fonte válida de conhecimento, sendo, portanto, adepto do empirismo inglês. O empirismo é baseado, inclusivamente, no conhecimento pela experiência. Ou seja, a experiência também é um conhecimento filosófico. Eu sei que, por exemplo, se eu pegar numa pedra de gelo, eu vou sentir, através dos meus sentidos, o frio, e até me queimar pelo frio. A mesma coisa acontece com a panela quente, um fogo, uma coisa nesse sentido, né? Então, nós vamos perceber que é um momento de uma variada análise filosófica, exatamente porque o homem desse momento ele tem a possibilidade de aprendizagem, ou ele tem uma perspectiva de ampliação de conhecimento. Imagina, se a gente for pensar nas grandes navegações, se a gente for pensar na criação da bússola, da pólvora, do astrolábio, né, a abertura política para a participação da burguesia, a derrubada da nobreza durante a Revolução Francesa, obviamente que isso tudo vai influenciar na produção do homem. Então, observem vocês, tentando concluir. No período medieval, nós vamos ver uma concentração da igreja baseada na produção filosófica. No período moderno, nós vamos ver uma certa abertura da produção filosófica, baseado principalmente pela fé e razão. E contracenando com esse capítulo da Idade Média, nesse capítulo voltado para a filosofia moderna, nós vamos ter o conceito de moral e ética que está, de fato, presente nas nossas sociedades atuais. Estaremos disponíveis para qualquer dúvida, para qualquer problema. Espero que vocês peguem o material, deem uma lida, tirem dúvida nos fóruns, acesse as páginas, envie e-mails em caso de dúvida, e nós esperamos que vocês sejam ou tenham sucesso na próxima prova. É o que nós desejamos a vocês. Um grande abraço e fiquem com Deus.